Quando você tem um dente como esse aqui, ó, só a raiz, qual é o tipo de preparo que você deve realizar para poder restaurar ele? Você vai fazer uma endocrown? Você vai deixar aquele preparo tipo plano, assim, retinho? Ou você vai fazer um preparo de coroa total, né? Vai fazer um munhão. Aí nesse caso você faz com ou sem pino. Ou você vai lá e logo faz a exo e faz o implante, pronto, acabou. Ah não, aí não. Mas vamos lá. Nesse vídeo você vai entender quando você usar cada uma dessas situações logo depois da vinheta. Primeiro, desculpa, tá? Mas eu não consigo, tá? Eu tenho que falar do título desse vídeo, eu tenho que falar de férula. E férula é o, tá? Você não tem noção do ódio que me dá, de verdade, quando chamam a quantidade de remanescente dental que sobrou ali no dente, cariado, destruído, e chamam isso de férula. No meu ver, isso é um absurdo, porque ele tá completamente diferente do real significado dessa palavra, férula. E isso é importante, e não é importante porque me irrita, isso é importante porque faz parte da avaliação e também faz parte da definição de preparo, né, do tipo de preparo que você vai fazer nesse dente. Vou te explicar. Olha esse dente aqui, ele tem férula? Vamos fazer assim, vai ali nos comentários e coloca lá, dente 1, beleza? Esse vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem férula ou não tem férula? Agora olha esse outro dente aqui e também responde aí nos comentários, com férula ou sem férula. Então você vai colocar dente 1 e dente 2 e responde se ele tem ou não férula, beleza? Já respondeu? Então vamos lá, sim. Respondendo pelo conceito que muitas pessoas usam, que é errada, aonde férula é a quantidade remanescente que você tem ali no dente, o dente 1 ele não teria férula e o dente 2 ele tem férula. Só que você fez o preparo desse dente e depois do preparo eles ficaram assim. E agora o dente 1 ele tá com um preparo de coroa total e o dente 2 ele tem aqui um preparo plano. E vamos lá, o que você me responde agora em relação à férula? Coloca aí nos comentários de novo agora em relação aos dentes preparados. Dente 1, dente 2, com férula, sem férula, porque eu quero saber como que você está pensando sobre isso. Porque assim, na real, usando o conceito correto de férula, o dente 1 ele não tinha férula antes e tem férula agora. E o dente 2 ele não tinha férula antes e continua sem férula. Isso porque férula não é significado de remanescente. O dente só pode ter férula depois que você fez o preparo e obrigatoriamente um preparo de coroa total. Isso porque a férula você mede a partir do término do preparo e ela tem que ter de 2 a 3 milímetros de altura a partir desse término e ser levemente convergente, mantendo uma inclinação das paredes de aproximadamente 15 graus. E o coping metálico da sua restauração ele deve abraçar completamente a volta toda desse preparo, por isso tem que ser um preparo de coroa total. Dessa forma, abraçando, que você tem um efeito férula. E esse efeito férula vai dar forma de resistente para a sua coroa. Esse é um conceito básico que vem dos próteses tradicionais. Por isso que eu tô falando de coroa metalocerâmica. Mas isso não muda o conceito, tá? Mesmo que você não vai fazer uma coroa metalocerâmica, o conceito não muda, ele é o mesmo. E então, se você tem um remanescente de dente acima da margem gengival, mas o término dele ainda tá acima desse remanescente, isso não é férula. Então essa quantidade de dente ali embaixo que tem, isso não é férula. Férula é o que você conta de preparo, não é nem de dente, é do formato do preparo acima da posição onde você colocou o término. E você pode ter sim a férula, independente se ele esteja feito no próprio dente, se essas paredes são dentes, ou se essas paredes são resina, ou um metal, ou o que seja, tá? Então férula não tem nada a ver com a porção de dente. Tanto que se você, por exemplo, assim, você tem um dente, e um dente rígido, e você foi lá fazer um preparo nesse dente, e você exagerou na hora de fazer a inclinação desse preparo de coroa total, e em vez de manter essas paredes levemente convergentes, você fez aquele preparo tipo de cone, assim, sabe? Bem inclinadão, que vem desde lá do término até o final extremamente inclinado. Como você não tem esses 2, 3 milímetros ali mantendo essa convergência de no máximo uns 15 graus, então você não tem o efeito férula, mesmo que esse preparo inteiro seja dente. E por que isso é tão importante? Porque fundamentalmente em um preparo, e assim, ó, presta atenção, tem várias coisas que você tem que prestar atenção, mas nesse caso, nessa situação daquilo que a gente está falando, você tem que prestar atenção em duas coisas. A gente quer duas coisas para o nosso preparo: forma de retenção e forma de resistência, e eles são muito importantes. Quando a gente fazia coroas totais metalocerâmicas cimentadas com fosfato de zinco, tinha essa necessidade por conta que essas
próteses eram retidas mecanicamente na prótese. Então você precisava que os preparos tinham essa característica para poder reter e ter estabilidade dessa prótese ali no seu preparo. Hoje já é diferente, a gente une a restauração de resina ou de cerâmica no dente, mesmo que você faz coroa-metalocerâmica. Você pode fazer do jeito tradicional, mas você também pode fazer unindo, mesmo assim, o copo metálico não é a mesma qualidade, mas você pode unir o copo metálico também ao preparo do seu dente. E você vai fazer isso através da adesão. E a necessidade, ou melhor, a necessidade de ter forma de resistência, forma de retenção, ela não muda. Mas a maneira de se conseguir elas, ela é completamente diferente dos preparos que eram mecanicamente retidos. No preparo tradicional, a forma de resistência, ela é dado por aquilo que a gente vai falar, o efeito férula. Os 2-3 milímetros iniciais ali após a partir do término do preparo, onde você tem que ter a leve convergência de uns 15 graus. E isso fornece resistência às forças oblíquas que deslocam essa coroa. Então isso vai te dar a estabilidade para essa prótese. Agora, a retenção ela é dada pela altura do seu preparo. Quanto mais alto o preparo, e não importa o paralelismo dele, tá? Isso não importa se ele vai manter essa convergência ou se ele vai ser inclinado, não. É a altura mesmo. Quanto mais alto, mais retentivo. E essa é uma retenção à força de tração. Então, isso realmente mantém ali essa coroa no lugar. Por exemplo, assim, quando é retenção aqui, por exemplo, bem básico, né? Aquela bala de caramelo que você morde e daí quando você tenta tirar, grudou no dente, e quando você tenta tirar do dente ali, você tenta puxar ela. Essa resistência à tração de você tentar tirar a bala e a coroa não vem junto, isso é a forma de retenção. Nos preparos antigos, quando você tinha um dente, por exemplo, muito baixo, normalmente por falta de espaço protético, você tinha que compensar a falta de altura com canaletas para justamente oferecer retenção. Então você fazia aquelas canaletas de retenção. Para que você possa compensar a baixa altura e ainda assim ter retenção mecânica no seu preparo. E isso para aqueles preparos tradicionais, preparos mecânicos que se cimentava com fosfato de zinco. O cimento tradicional ele não tinha como objetivo nem dar retenção nem a estabilidade para essa prótese, tá? O cimento ele servia mais como um selamento entre a restauração e o dente. Só que agora, como a gente faz as próteses adesivas, muda completamente esse conceito. Então, mesmo em situações de você ter coroas baixas, ou igual eu faço ali, muitas vezes vocês veem aqui no canal, preparos planos, a gente não tem nada de altura para poder ter retenção. Por quê? A forma que a gente está colando o nosso material restaurador no dente muda completamente a forma de você obter tanto a resistência como a retenção. Então, assim, entendo que muda-se a técnica, os conceitos eles permanecem. Essas necessidades elas continuam, só que a forma de você executar, a forma de você conseguir elas mudaram por conta do tipo de material que a gente está utilizando, tanto o restaurador como o cimentante no caso. A adesão, ela mesma oferece a retenção, só que nesse caso não é mais mecânica, é adesiva. E também ali ela vai ajudar na questão da resistência. Vamos falar aqui agora então, de dentes posteriores, tá? A gente vai falar de molar e premolar. Deixa dente anterior para um outro vídeo, para outro momento. Nesse momento agora a gente está falando de premolar e molar, tá? Superior e inferior, só os dentes posteriores. E eu já vou matar a maior dúvida, aquela que eu coloquei lá no começo desse vídeo. Na teoria ou na prática, esses dentes que eu acabei de falar para você, premolar e molar, com tratamento endodôntico, sem nenhum remanescente, ou seja, no nível da gengiva, não tem férula, para quem não entendeu até agora o que eu falei sobre a férula nesse vídeo, você pode sim fazer tanto endocral, como fazer um preparo plano, ou fazer aquele preparo tradicional de coroa total, que tem um munhão, com ou sem pino, tanto faz. Você vai ter, para qualquer um desses tipos de preparo, índices de longevidade estatisticamente iguais ou sem uma diferença significante. Presta atenção, então, qualquer um você poderia fazer, tá bom? Então, se isso já te basta, se já resolve a sua vida, antes de você ir embora, já deixa o seu like. E eu deixo te explicar aqui, porque tem muita gente que não deixa o like, eu acho que não tá sabendo como. Então eu vou te ensinar como faz. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no seu celular, é muito fácil. Se você estiver na tela cheia, é só você dar um toque na tela, e daí vai aparecer já o joinha ali no cantinho, e você vai lá e pum, aperta no vídeo e pronto, tá resolvido. Agora, se você estiver no computador, aí se você estiver em tela cheia, você tem que sair da tela cheia. E é assim, logo abaixo do vídeo, entre onde tá passando o vídeo e aquela barra com o título e aonde tem as informações do vídeo, ali você vai achar o botãozinho do joinha, é só apertar nele. Agora, se você estiver vendo na televisão, aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquelas setinhas de você escolher para onde vai ali, selecionar as coisas no teu controle e vai colocar ela para cima. Isso vai aparecer aquela barra de progressão do vídeo. Aí você também já vai ver ali no canto, justamente, eu acho que nesse canto aqui que aparece, tá? Não, é nesse canto aqui que aparece. Um dos dois cantos, beleza? Vai aparecer justamente ali o joinha, então você vai
colocando para cima e depois para o lado até chegar no joinha e apertar para dar o like. É o seguinte, para dar esse like, não importa, são 5 segundos só e você nem precisa sair do vídeo para fazer isso. E eu tenho certeza que esses 5 segundos não vão fazer diferença nenhuma no seu tempo, mas fazem muita diferença para o crescimento do nosso canal. Se você gosta do nosso conteúdo e você quer mais dele, deixa o seu like e se você não tiver inscrito, já se inscreve no canal e aproveita e ativa as notificações bem no sininho. Por isso que todo mundo fala, ativa o sininho, porque o sininho é a notificação. Só que você tem que clicar nele e escolher para receber todas as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisado aí no seu celular, no seu dispositivo. Então vamos lá, porque assim, ó, ficar falando que você poderia fazer qualquer tipo de preparo, para mim é pouco. E se para você também isso é pouco, e você quer saber o preparo mais adequado que você pode fazer em tipos de situações diferentes, então eu vou te falar isso aqui agora. Como hoje a gente faz próteses aderidas ao dente e na adesão a gente vai considerar sempre mesma coisa, tá? Mesma coisa. A gente vai considerar duas coisas, conta do que a gente tá falando aqui nesse vídeo, mas teria outras coisas para considerar também, beleza? Mas a gente vai considerar a área disponível que a gente tem para fazer a nossa adesão e as direções de forças que vão aplicar sobre esse dente que você está restaurando. Nesse caso vai importar se esse dente ele é superior, se é inferior, se ele é um premolar ou se ele é molar. Lembra que para esses dentes completamente desgastados, ali ó, no nível da gengiva, para você ter retenção, você tinha que colocar um pino para poder fazer o preparo e ter altura suficiente para fazer a retenção. Hoje você não precisa mais. Por quê? Porque a adesão dá a retenção. E quanto maior for a área que você tem para fazer a adesão, maior vai ser a retenção. Então a retenção diretamente ligada à área que você vai fazer a sua adesão. Então assim, em um premolar como esse aqui, que tem uma câmara pulpar que é até pequena comparado com o molar, mas você tem uma câmara pulpar, você tem uma área suficiente, por exemplo, para poder colar diretamente nesse dente uma endocrown, que é aquela prótese que tem uma pequena extensão para dentro da câmara pulpar, ela não entra dentro do conduto, tá? Ela entra dentro da câmara pulpar e com isso você tem ali a cimentação e a estabilidade e retenção dessa peça no dente. Agora, você tem esse outro premolar aqui e ele não tem câmara pulpar, você já tem os condutos e lembra, a endocrown não vai no conduto, vai na câmara pulpar, beleza? Então, como você não tem aqui uma câmara pulpar, você não tem essa área para você fazer uma endocrown. Só que, ainda assim, você não precisa colocar pino. Você só precisa mudar a estratégia de como fazer a adesão, de como fazer o preparo, para restaurar ele sem pinos. Mas você não tem como fazer a endocrown. Você tem que fazer esse preparo de coroa como se fosse ali um munhão. Vamos ver melhor esses dois premolares, tá? Vamos comparar eles. O porquê que um você pode fazer endocrown ou poderia até fazer um preparo plano, e nesse outro, como você teria que fazer um preparo no formato mais tradicional de coroa total, ou seja, você tem que fazer aquele munhãozinho ali no meio. Esse premolar aqui com a câmara pulpar é um premolar inferior. E esse aqui, que não tem a câmara pulpar, ele é um premolar superior. Tem uma questão anatômica, ou seja, dependendo de qual premolar que é esse, superior ou inferior, primeiro ou segundo, que vai mudar o número de condutos, o tamanho da câmara pulpar e tudo mais. Então isso vai te oferecer uma maior área de adesão em um, uma menor área de adesão em outro, e uma indicativa de fazer um prótese em um e fazer um tipo de prótese no outro. Então exatamente por isso, por essa questão da presença da câmara pulpar, que esse é possível e esse não é possível fazer uma endocrown. Agora, fora isso, a gente também tem que considerar o tipo de forças que incidem sobre esses dentes. E no caso desses premolares superiores, as forças oblíquas que impactam sobre eles são muito maior. Então, como que você controla, como que você compensa para que você não tenha ali uma falha por conta dessas forças oblíquas? Como? Através do quê? E é por isso que a gente estava falando disso antes. Da férula. Mas esse dente tá só a raiz, tá no nível da gengiva. Ele não tem férula. Não. Se você não lembra, volta lá no começo do vídeo e vê de novo. A férula, ela tá amarrada no formato do preparo. Não tem nada a ver com a quantidade remanescente acima do nível gengival. Não. É o formato do preparo que você dá. Ou seja, no caso desse premolar superior, eu vou escolher fazer esse preparo de coroa total, fazer esse munhão, e eu vou me preocupar na hora de fazer o preparo dele, de deixar aqueles 2, 3 milímetros logo acima do término que sejam convergentes cerca de 15 graus. Isso vai dar a estabilidade, a forma de resistência para minha restauração. Agora, no premolar inferior, a incidência de força desses dentes é muito mais tranquila. Eu já consigo fazer tanto a endocrown
como fazer também um preparo plano. Eu não preciso fazer o preparo de cura total, eu não preciso fazer um munhão, eu não preciso criar a férula, mas se eu quiser, eu posso fazer, como eu fiz nesse outro caso aqui. Ah, mas Renato, se você podia fazer uma endocrown, se você podia botar um preparo plano, por que que nesse dente aí você fez ali o preparo tradicional de cura total? Eu tava afim na hora. Mas assim, ó, deixa eu te explicar melhor, tá? Você tem um dente e você quer saber assim, o que resiste mais para minha restauração? Eu fazer um preparo nesse dente com um pino ou eu fazer um preparo nesse dente sem um pino? Se você vai fazer um teste in vitro para você poder ver o que é melhor para você escolher ali fazer o preparo do seu dente, você vai ver um comportamento muito claro, mesmo que no seu teste possa até não ter uma diferença significativa entre usar ou não um pino, você vai ter uma visão muito clara do que resiste mais, botar um pino ou não botar um pino. Agora, quando você faz um teste em vivo com vários pacientes, onde você está avaliando se essa presença ou não do pino faz diferença, se isso vai trazer mais longevidade, mais resistência para a tua restauração, o que acontece? Nessa equação, não é só a presença ou não do pino que importa, porque tem vários outros fatores sobre o seu paciente, ali sobre os dentes do seu paciente, afetando todo dia, no dia a dia desse paciente, enquanto ele está com esse dente restaurado na boca, que vão impactar direto na longevidade desse dente. Então, por exemplo, você tem vários fatores ali, você tem a dieta do paciente, você tem o padrão oclusal dele, você tem os hábitos parafuncionais, entre um monte de outra coisa que tem aí. Tudo isso influenciando para que esse dente, essa restauração com ou sem pino possa falhar. E por isso, muitas vezes, quando você vai ver um teste in vitro, você vai ver que não vai ter uma diferença, isso quando tem, no resultado entre utilizar um pino ou qualquer outro tipo de teste que você vai fazer. Enquanto nos testes in vitro, como você consegue isolar aquele fator, por exemplo, a presença do pino, e só ver o impacto desse pino, você acaba tendo muito mais diferença nos resultados nos testes in vitro do que você tem no resultado dos testes in vivo. Mas assim, ó, isso tudo é uma conversa para um outro vídeo. Voltando para essa situação que a gente tem aqui, só para você poder entender melhor, esse paciente aqui, ele adora estourar um dente, ele ama quebrar um dente. E eu queria aumentar a retenção e a resistência dessa minha restauração através desse preparo de cura total. Eu podia fazer o preparo endocrown nele, mas eu queria mais retenção, eu queria mais resistência. E é por isso que eu fiz um preparo de cura total tradicional para ter tanto a retenção como a resistência da minha prótese nesse preparo. Inclusive, para quem é membro aqui do nosso canal do YouTube, você pode ter acesso ao vídeo completo desse caso aqui, que é exclusivo para quem é membro. No vídeo desse caso, você vai ter inclusive duas consultas que envolveram o preparo desse dente. A primeira consulta é uma consulta pré-endo, o paciente com dente aberto e tudo mais, que teve que fazer um preparo prévio desse dente para enviar para o endodontista para ele retratar o canal. E depois você também vai ter a segunda consulta, onde realmente foi realizado esse preparo com esse formato de munhão. E como eu falei, eu não utilizei pino para fazer esse preparo. Eu utilizei o Everex para poder criar esse munhão, para fazer esse preparo para coroa total. E se você quer ver, mas não é membro do canal, não tem problema. É só você clicar no botão Seja Membro que aparece aqui embaixo desse vídeo ou na página principal do canal. Se você tem iPhone e iPad, aí esse botão não aparece. Então o que você tem que fazer é clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E fazer a sua inscrição como membro, ela é muito barata. É uma forma de você apoiar o nosso canal, para a gente poder criar mais conteúdo e ainda por cima, você também tem muitas vantagens, como por exemplo, vários vídeos exclusivos e até aulas completas, além de descontos exclusivos também para os nossos cursos. Por exemplo, para você que não é membro, que está aqui assistindo esse vídeo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você tem um link para o nosso curso No Post No Crown, que ensina justamente a fazer esse tipo de preparo. E junto com o link você tem um cupom de 10% de desconto para você adquirir o curso. Agora, se você é membro do canal e você vai nesse vídeo aqui que eu falei para você antes, desse caso, que é exclusivo para quem é membro, lá dentro desse vídeo, assistindo o vídeo, porque tá no meio do vídeo, vai aparecer para você um cupom de 50% de desconto para o curso No Post No Crown, tá vendo? É muito mais vantagem para quem é membro. Você consegue economizar, por exemplo, 20 vezes mais do que o valor da mensalidade para ser membro. E vale a pena até mesmo para você que já tem o No Post No Crown, porque são 50% de desconto que você vai ter lá no vídeo exclusivo para membros. Esse desconto é mais do que o dobro que a gente dá para quem está renovando o curso.
Então se esperta, para você que não é membro e o cupom de 10% de desconto tá bom, o link tá aqui na descrição. Se você é membro e quer aproveitar os 50% de desconto, é só assistir esse vídeo que é exclusivo para membros. Só que lembra, o código de desconto desse vídeo, ele não tá na descrição do vídeo dele não, tá? Senão qualquer um ia poder aproveitar. Não, é só para quem é membro. Então ele tá no meio do vídeo. Você vai ter que assistir o vídeo para poder achar o código de desconto, beleza? E lembra que todo desconto tem pouco tempo de duração, então aproveita antes que acabe. Então vamos voltar, a gente já viu pré-molares. E agora molares, como que é? A gente faz do mesmo jeito? Quando é um molar superior, assim como o pré, a gente precisa do preparo de cura total, a gente precisa do moão, a gente precisa do efeito férula. E quando é dente inferior, a gente pode fazer o preparo plano, a gente fazer o preparo tipo endocrown. Não é a mesma coisa, tá? Lembra que eu falei que fazia diferença o dente e a posição desse dente. Então assim, fora essa questão de incidência de forças sobre um molar ser completamente diferente do pré-molar, a gente ainda tem duas diferenças gritantes entre eles. Uma é o tamanho do dente. Normalmente o molar, ele é o dobro, praticamente o dobro do tamanho de um pré-molar. Ou seja, é uma maior área para você poder fazer adesão. Quanto maior a área para fazer adesão, maior é a retenção dessa restauração no dente. Só isso já seria suficiente, mas além disso você ainda tem uma câmara pulpar normalmente extremamente grande, ou seja, muito maior, ou seja, você tem muita área para você fazer adesão. E tem a segunda grande diferença, que é algo muito importante, que é a diferença dessa proporção de altura e largura. Se você olhar um pré-molar, ele é muito mais alto do que largo, né? Ele tem uma cervical muito estreita. Então quando você tem as forças incidindo sobre esse pré-molar, você tem um braço de alavanca muito maior. Então o impacto dessas forças sobre esse dente é muito maior. No caso de um molar, ele é muito mais baixo. Você tem uma base muito mais larga em relação à altura. Então, com isso, o impacto dessas forças sobre esse dente é muito menor. Ele já não tem uma alavanca tão grande, tá? E isso serve tanto para molar superior como para molar inferior. Mesmo que esse dente tenha uma câmara pulpar pequena, mesmo que você não tenha tanta área para fazer a retenção, ainda assim você pode tranquilamente fazer uma endocrown ou fazer o preparo plano. Então é muito difícil, é muito raro, na verdade, eu acho que eu nunca mais fiz, por exemplo, um preparo em formato de coroa nesse dente, a não ser que ele já tenha esse preparo, daí eu vou seguir o preparo. Mas de eu simplesmente começar, não. Geralmente a gente acaba fazendo o preparo plano. E a minha preferência pessoal tá mais em fazer preparos planos do que fazer preparos para endocrown. Eu prefiro utilizar mais preparos planos, tá? Eu prefiro preparos com formato geométrico mais simples. Eu até faço de vez em nunca aí um preparo de endocrown, mas eu prefiro fazer o preparo plano mesmo, até pela capacidade desse tipo de preparo ajudar a dissipar mais as forças que esse dente recebe. E assim, não importa se eu tenho a metade do dente ou se ele tá no nível da gengiva, tá? Ele é plano, esse preparo, eu faço reto, eu não preciso criar um efeito férula, tá? É tudo baseado na adesão e na dissipação dessas forças oclusais. E é exatamente isso que você pode ver nesse vídeo aqui, ou se você quiser, dá uma olhada nesse vídeo aqui de tabletop, que eu realmente adoro, esse vídeo aqui tá incrível. Um beijo pra você. Fala, show, 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 show. Não percebe zero, né? A gente viu ainda durante a transmissão, mostrou. João.